Fala pessoal, eu sou o Arthur Conzo e esse é mais um episódio do Conectando Gerações. Lembrando, é um projeto onde a gente conecta gerações para que as gerações que estão vindo e as gerações que estão se conectem com suas similaridades ou com suas diferenças, mas potencializando o que cada um tem de bom e trazendo melhores resultados para as empresas e também melhores resultados no meio social. E aí, para falar do meio social, né, para falar dessas relações interpessoais, nada melhor do que a nossa convidada de hoje, que é a Heloísa Borges. Eu claramente vou deixá-la se apresentar, né, obviamente, mas um resumo rápido do que eu entendi de tudo que ela faz, porque é um currículo muito vasto. É uma especialista aí em saúde mental e inteligência emocional e vai nos dar uma aula aqui, numa conversa, um bate-papo super tranquilo, para que a gente possa trazer esse tema de inteligência emocional e de saúde mental para as pessoas, seja da geração que está vindo, seja da geração que também está tendo vários problemas a partir de tudo que está surgindo nesse mundão. E, enfim, ela vai nos dizer um monte de coisas boas aí, vai ser uma conversa super legal. Bem-vinda, muito obrigado pela presença e aceitar o convite. E, por favor, fica à vontade para se apresentar, Heloísa. Você sabe que eu sou sua fã, você não pede, você manda, né, Arthur? Quem dera. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme aqui, a gente está batendo um papo. Eu sempre brinco que fisicamente ele lembra, né, meu filho. Então a gente conecta gerações com muita afinidade, é um prazer imenso, eu admiro demais o seu trabalho, o seu talento, esse projeto especial aqui, super encantada. E estou aqui à disposição, né? Eu sou doutora em Ciências da Saúde, mestre pela USP, o doutorado foi pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, e faço parte do grupo da Associação Médica de Ensino Médico do Brasil. Especificamente, trabalho também no grupo de saúde e espiritualidade, que é um assunto bem interessante. Antigamente era muito cheio de cuidado, de preconceitos, e hoje, cientificamente, já está se provando a influência da espiritualidade na saúde. Então, é um trabalho bem interessante. E estou à frente aqui, né, da startup de mapeamento, saúde mental, ABG, e sempre disponível aqui para a gente bater um papo e agregar. Muito bom, muito bom. É sempre bom receber pessoas com bastante conteúdo. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar bastante, eu tenho bastante, talvez, coisas aí similares ao que você gosta de fazer, né? E uma delas é estudar, e eu fico muito feliz de poder estar conversando com você e trazer um pouquinho do seu conhecimento. Obviamente não dá para passar o doutorado inteiro aqui pra gente, né? Mas eu acho que essa conversa é super rica. A gente faz aí. Vamos tentar dar uma piada. Principalmente, Elo, porque eu tenho lido bastante sobre gerações, tenho lido bastante, principalmente da Gen Z que está vindo, né? E dos possivelmente as novas gerações digitais que estão chegando. E uma das preocupações que eu tenho nesse quesito é justamente o olhar deles para o estudo, né? Eles têm fugido um pouco dessa ideia do estudo, têm se distanciado ou têm mudado a forma deles de estudar, né? Só que, acredito eu, né? Eu estudei programação neurolinguística, coach, lá que todo mundo banaliza, mas que eu acredito muito no desenvolvimento pessoal e das pessoas. Quando a gente recebe alguém, né, da sua geração, por exemplo, que estudou, que se dedicou e que até hoje está estudando para se reinventar, para entender o que está vindo, o que está acontecendo. Hoje a gente conversa, é super legal justamente por isso, porque você consegue me entender, poxa, eu consigo te entender justamente porque a gente acaba se conectando, né, não só pela abertura que a gente tem de ideias e de ouvir, mas principalmente porque a gente sabe a importância, né, do estudo, enfim, do aprender na vida, né? E se você puder introduzir o tema, talvez, da inteligência emocional ou da saúde mental, a importância, né, de estudar, se aprimorar e de como você tem visto que talvez essa galera ou da minha idade ou mais nova, ela está chegando e entendendo esse cenário, né? O quanto isso é importante para elas poderem sobreviver ou viver bem, né, no meio social e profissional hoje, sendo que ela está se afastando um pouquinho desse estudo. É sensacional, Arthur. A gente está vivendo, né, um momento muito, muito atípico de coexistência de gerações, né? Uhum. Na minha geração de menina, eu acho que o meu pai aposentou com 45 anos. Caramba. Que loucura! E ele aposentou. Então, a gente tinha um olhar de uma pessoa de 50 a 60 anos, era o avô de chinelo, em casa, muitas vezes deprimido, porque era uma pessoa que ainda tinha muito potencial de produção,
né? Aí, o que aconteceu? A minha geração, né, que é, classicamente, vamos chamar aí a geração Z, foi para o mercado de trabalho. Eu sou fruto da entrada da atividade física. Então, eu tenho até o professor Mauro Ghiselin, veio da USP com a ideia do aeróbico. Então, eu estava exatamente na universidade quando veio esse movimento de atividade física. E isso teve um ganho de parar de fumar. O ministro da Saúde falou para parar de fumar, porque a geração da minha mãe era glamour fumar. Então, agora, a gente vê o resultado de uma geração que foi introduzida em mudanças de hábitos mais saudáveis. Então, não fumar, fazer atividade física, né, ter uma preocupação. E isso trouxe também um esticar de produtividade. As pessoas estão produzindo muito mais, então elas estão ficando na atividade profissional muito mais tempo. Então, agora, com 60, ninguém quer parar. Eu estou com 60, né? Eu fiz 60 esse ano. E a gente não quer parar, eu nem penso em parar. Acabei de fazer um doutorado, já passei por pós-doc. Então, assim, você se vê com muita energia ainda. E a nossa população toda vai para 80 fácil. Uhum. A expectativa já está em 90, 100 anos. Então, o que acontece com isso? Nós, que estaríamos fora do mercado de trabalho, de pijama, a gente se recusa. Então, você vê agora mulheres de 40, 50, meninas de 60 pensando em 70 fácil. A maioria não pensa em parar antes de 80. E junto vem uma geração extremamente plugada, conectada, que é fruto, já nasceu no digital. Mas vem com uma outra velocidade, uma velocidade de é tudo muito rápido, é tudo muito volátil, é tudo muito, para nós, superficial, porque não interessa ser um hiper especialista de algum assunto. Eu quero, em fragmento de segundos, eu já me distraio, já não me interessa pegar atenção. Então, quando você fala de marketing, para mim, marketing estratégico era outra coisa. Agora, o marketing é de segundos, é digital. Se não me chamar atenção em 4, 5 segundos, eu já ponho o dedinho lá e já foi embora, né? E tudo isso é muito rico para a gente bater um papo. Por quê? Porque vem aí uma importância de você ter produtividade, você envelhecer acompanhando as mudanças, a revolução. Então, agora você tem que ter o que a gente chama de inteligência produtiva. Você ter a inteligência de se manter produtivo, 60, 65, 70, 80. Então, você precisa cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, e todo esse conjunto te deixar produzindo por mais tempo. Porque as pessoas no ócio, elas ficam deprimidas. Então, eu acho que, assim, antes de falar de inteligência emocional, a gente tem que falar por que é tão importante? Porque a inteligência produtiva está diretamente ligada à nossa capacidade mental. Então, inteligência emocional é você dominar esse bichinho terrível, essa efervescência de emoções que a gente tem, usando nossa razão. A razão identifica que tem um problema. A gente vai lá e fala, para, não está legal. Se eu fizer uma boa gestão das emoções, eu vou ter uma inteligência emocional. E isso vai refletir em tudo que eu me proponho a fazer. Meu relacionamento, meu trabalho momentâneo, porque hoje em dia a gente não tem mais carreira, a gente tem desafios momentâneos. Meu pai, eles falavam com muito orgulho, né? Fiquei 30 anos na mesma empresa, 35 anos, ganhei plaquinha. Você fala com um jovem hoje, imagina, 2 anos é suficiente, ele já quer vivenciar outras coisas. Então, é uma loucura, é tudo muito diferente. E a inteligência emocional, ela vai te dar suporte para essa inteligência produtiva. Eu acho que essa é a grande sacada do nosso bate-papo. E a nossa geração é uma geração que apanhou muito, né? Criou muita casca, porque a gente vinha com pouquíssimo conceito humanista. Vocês, né, que essa outra geração admirável, vocês exigem limites que a gente não tinha. Então, a gente se explodia, dava na cara, levantava. A gente brinca que era o mertiolate que ardia, que não fazia parte de vocês criar casca. E agora não. Agora vocês querem trabalhar o suficiente, mas vocês querem ser felizes, né? O jovem precisa se realizar. Ele ensina para a gente que não é a qualquer preço. Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. Eu não admito ser explorado. Então, você vê pautas assim, políticas até, de mudança, de quer, não quer, e os mais velhos resistem. Eu falo, não, a gente tem que aprender. É um tremendo ensinamento você produzir desde que você se respeite e seja feliz. Então, perfeito. A inteligência emocional é isso, é a sua capacidade de usar a razão para administrar as emoções.
E se você dominar as emoções, você vai ter um sucesso profissional e isso vai refletir na sua vida pessoal, assim, certeza absoluta, né? Perfeito. Não, isso é muito bom. Eu vim raciocinando enquanto você estava falando e eu acho que a ideia desse projeto ele é muito vinculado a isso. É a gente poder pegar essa serenidade com a qual você fala e esse... Porque parece simples. Hoje todo mundo fala de inteligência emocional como se fosse a coisa mais simples do mundo, mas no dia a dia não consegue lidar com os problemas de casa. Então, ouvir você falando isso e trazendo o conceito de como funciona, que há um contexto por detrás e que como é que eu posso dizer? Para a nova geração, o pedir ajuda é algo muito importante. Porque hoje eu tenho visto a nova geração, falando da Gen Z principalmente, né? Ela conversando pouco, ela dialogando pouco com outras gerações, né? Porque ela tem certeza de que o que ela está fazendo e as necessidades que ela está colocando são as melhores. Por exemplo, as necessidades, sejam sociais, sejam de ideais, valores, elas estão vindo muito forte com isso e isso é super legal, porque a gente está numa evolução. Eu acho que tudo que foi conquistado, independente da causa, tudo que foi conquistado tem que continuar e a batalha tem que continuar, porque quem passou por qualquer discriminação ou qualquer coisa no passado viveu algo que a gente não viveu, então não adianta eu vir e falar sobre uma causa se eu não entendo, se eu não vivi, né? E essa Gen Z está defendendo, você tem várias tribos e vários grupos defendendo e é um letramento importante, Perfeito. Né? Não cabe mais um monte de preconceito e erros, né? Por ignorância, realmente por ignorância, né? Que vocês vêm exigindo, né, padrões de comportamento, de valores. Isso é sensacional. Quer dizer, em vez de reagir contra... essa geração é mimizenta, é Nutella, né? Não, esse cara tá fora, não sabe o que está falando, tiazona do WhatsApp. Um pouco de extremos, quando, na verdade, a gente tem muita experiência para poder compartilhar e o jovem tem uma sabedoria social, humana, fantástica. Mas o problema são os extremos, né? É isso. Não, então, isso... E é isso que eu ia até complementar o raciocínio, né? Que é o de... Por exemplo, você em uma das gerações sendo aberta para ouvir quem está vindo, que é exatamente a receita para mim do sucesso, do sucesso que eu digo não pessoal, mas do sucesso do ambiente, onde existem pessoas que podem e têm paciência, né, de trazer a sua experiência para a galera que está vindo, para eles entenderem o metiolate. É importante você entender que ardeu para você hoje usar e falar, poxa, não arde. É bem diferente você... saber que um produto ele é eficaz sem arder, mas que um dia ele ardeu, porque você evita o erro de arder novamente. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma metáfora. Eu usei outro dia uma outra, do e-mail, por exemplo, né? Poxa, hoje em dia é um absurdo usar e-mail, porque as pessoas usam coisas mais rápidas para se comunicar no WhatsApp, por exemplo. Mas o e-mail existe por uma formalização, né? Se eu não formalizo, eu posso ter outros problemas. Então, quando a gente mescla essa ânsia que a gente tem, ou que a Gen Z tem, né? Que eu não sou Gen Z, eu sou millennial. Então, eu estou interagindo com eles, mas não sou, né, dessa geração. Pude compartilhar minha carreira, que não é tão longa, mas que tem um belo de um período aí de 14 anos, que já é um período interessante. Eu compartilhei com muitos millennials e com muitas gerações Y, né? E baby boomers, inclusive, que me trouxeram experiência. E que eu admirei eles. E hoje eu vejo um pouquinho dessa falta, né? Do pessoal que está vindo ouvir. Porque eles escutam, mas a opinião dele é tão forte que não importa. Não importa. Isso que eu vejo que é o risco dele não aprender. O que você falou é isso. O problema não é a qualidade. Cada geração tem uma qualidade e vai ter uma fragilidade. Não vamos falar defeito, vamos falar uma fragilidade. Mas aonde está o segredo da inteligência emocional? Você ter humildade, que nenhuma das pontas tem. O mais velho, eu passei pela estrada, eu é que fiz, eu que construí. Né? É um clássico da geração Z e Baby Boomers falar, acabou de entrar no avião, já quer sentar na janelinha. Isso é um clássico, né? E o jovem fala, não sabe de nada, não sabe nem respeitar, né, o básico, as pautas sociais, não tem nem letramento. Um pouco de verdade. Mas, se você sair
né, dessa crítica, dessa zona de bolha, de conforto, de se autovalorizar e tiver a humildade de olhar para outra geração, você fica encantado. Quando eu falo com você, quando eu falo, né, com o Ginzê, eu falo, meu, que velocidade, como eles captam, como vem informação, como eles dominam a tecnologia. A gente não domina, a gente é usuário, né? A gente se esforça ali, usuário. Mas vocês nasceram na tecnologia, né? Você é milênio, né? Você foi introduzido, então você pegou o começo, ficou mais natural. Para nós é sempre desafiante. Mas, em vez de você criticar e ter resistência, se todas as gerações tivessem humildade, né? De sentar aqui, de bater esse papo gostoso, de... Ai, como eu aprendo com o Arthur. Toda vez que você vem me dá um insight, uma ferramenta, uma coisa de inteligência artificial, eu fico encantada. E eu volto para minha casa, lição de casa, implementar e desenvolver. Implementar e desenvolver. Então, isso é a inteligência emocional, que às vezes tem um tonzinho topetudo, às vezes parece que está ensinando, e tá. Mas a gente não estava preparado para isso. Sim. Porque a gente não peitava pai e mãe. A gente ficava indignado, mas engolia com farofa, né? Que falava. Então, e agora? Agora não. Agora o jovem ele tem muito para agregar. E isso traz um poder para ele que para nós às vezes chega com uma arrogância. Se você ficar com o tom que incomoda, com o atrevimento do eu tenho resposta para tudo, né? E eu sei de tudo, e a gente fala, você não sabe de nada, esse choque reativo é falta de inteligência emocional. Se você conseguir abrir mão disso, baixar a humildade e conhecer, né, a segunda camada, por trás desse jeito um pouquinho topetudo, um pouquinho, para nós, né, parece um pouquinho arrogante, fala o que tem debaixo dessa casquinha. Tem muito conhecimento, tem uma velocidade, tem uma capacidade de conexão assim, fantástica. Tem um brilhantismo que a gente demora muito porque a gente quer ir no detalhe, a gente quer estar muito sólido, a gente quer estar com uma informação muito consistente para se sentir segura. Vocês vão lá, se arriscam, faz entrega, né? Que é o conceito, né, da inovação. O dia que eu fiz lá o protocolo de hype, assim, que aprender que a inovação só coloca em movimento e vai ajustando. Isso é absolutamente diverso ao que eu aprendi. Você testa, e quando você estiver seguro, você vai lá e experimenta. Então, eu falo assim, puxa vida, eu tenho tanto para colaborar, mas eu, primeiro de tudo, eu preciso aprender a me comunicar. E eu acho que, né, quando você fala isso de... esse espaço de conversar com gerações, a gente precisa aprender a se comunicar. Perfeito. O jovem precisa aprender a ouvir no ritmo da experiência do mais velho, e o mais velho tem que aprender a ouvir na forma diferente, que é mais objetiva, é mais assertiva, talvez um pouquinho agressiva, mas tem muito valor, tem muita coisa. Então, se a gente baixar, né, baixa as armas, baixa os títulos, baixa a experiência, eu acho que dá um match fantástico. Maravilha, maravilha. Eu, quando comecei, né, há 4 episódios atrás, mas esse projeto ele vem de bastante tempo na minha cabeça, eu comecei a pesquisar e vi alguns vídeos que falam sobre o conectar gerações ou o conflito entre as gerações como um tema muito antigo. Ele é histórico, né? Sempre houveram gerações e sempre houveram diferenças entre gerações. E aí não é querendo inventar a roda, e esse tema ele vem à discussão agora, não é porque é um aproveitamento de pauta, e sim um propósito que eu tenho, porque eu vejo que neste momento e esta geração que está vindo tem algo diferente do passado, que é uma tecnologia exponencial e que é uma tecnologia que muda tudo. Muda a forma de se comportar e muda a forma de você ser, inclusive, né? Visto que eu acredito na interação com robôs lá na frente, calma, daqui a pouco a gente fala disso. Existe cada vez menos um interesse genuíno em conhecer o debaixo da casca. E isso faz com que eu tenha menos ouvido para você e haja menos diálogo. Então, eu vejo que é uma raiz, né, que causa essas diferenças que estão acontecendo no dia a dia e que a gente pode citar várias e que a gente está conversando sobre isso, mas a gente sabe do que a gente está falando, que é a diferença entre os pensamentos, as gerações e um pouco do que você exemplificou, né? Poxa,
esse menino não sabe de nada, tá vindo aqui, tá falando um monte de besteira, ele não tem ideia de como isso foi criado. E o outro simplesmente usando uma tecnologia e falando, mas isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Né? Então são coisas bem diferentes. Para que 400 páginas de um livro? Se eu resumo no chat GPT... Já entendi, já captei, já Perdão, põe em prática. Hoje, inclusive, eu fiz isso, né? Eu tava tendo uma conversa com a minha esposa e eu falei... inclusive isso é uma parte do livro Arrume Sua Cama. Como ela não gosta muito de ler e eu leio muito, eu falei, chat GPT, resume aqui para mim esse livro. Deu três frases, eu mandei para ela. Falei, é isso que eu quis dizer, mas era mais... Enfim, não precisa ler o livro, já que você não gosta, mas pelo menos o conceito tá aqui, né? Mas é um pouco disso. O livro tem muito mais do que isso e eu sei. Se eu sentar para conversar desse livro, não é só sobre o arrumar a cama, é sobre várias outras coisas que estão por detrás e que é um pouco dessa falta que se dá quando você torna tudo como simples de entender. Né? Nem tudo é simples de entender. O dia que você me apresentou o chat GPT, eu fiquei em choque, você lembra, né? Meu Deus, o que é isso? Eu não consigo mais viver sem ele. Mas o que eu faço uma defesa é toda a inteligência artificial, né? Mas especificamente aqui falando de chat GPT. Às vezes vem uma informação que a minha geração, tendo esse preciosismo de ir um pouco mais a fundo, consegue fazer um filtro crítico. Uhum. Aí o jovem, ele absorve o que vem sem crítica. Porque aí é uma defesa de... Você não pode ser tão superficial a ponto de você comprar qualquer informação sem você ir para a segunda camada. Perfeito. Daí eu faço uma defesa do equilíbrio. A gente via filme futurista quando eu era criança e tinha os oráculos. É o que vai sobrar antigamente. Mas, afinal, onde está a segunda camada? Porque eu percebo claramente que ela não é mais útil. Mas, às vezes, vem coisas que eu falo... Não é bem assim. Por quê? Porque eu tenho o conhecimento profundo. Então, eu posso questionar o chat GPT e ele... Você tem razão, perfeitamente, desculpe, ele corrige e aí ele vai para a segunda camada de informação que me atende, ou a terceira. Então, o que eu falo? Nossa, a inteligência artificial é fantástica, porque ela simplifica. Então, quando a gente fala de saúde mental, de inteligência produtiva, de inteligência emocional, a tecnologia faz você ganhar tempo. Ela simplifica, ela filtra, ela pega referência bibliográfica, né, que eu venho de um doutorado traumatizante. Você vai ler 200 artigos. Só que aí você fala, eu quero os artigos que falam sobre esse tópico. Ele faz uma busca em segundos e traz para você exatamente os artigos que você já leu, mas que você não lembra exatamente aonde está o pedaço. Gente, o ganho de tempo... Né? Quando você tem tempo, né? Time it's money. Então, assim, quando você tem tempo a seu favor, você produz muito mais, você é muito mais eficiente. Então, é o jeito de aprender e fazer a pergunta certa para o nosso amiguinho ChatGPT. Né? E esse é um ponto que você coloca que, para mim, resume bem nitidamente a importância do diálogo entre as gerações. Porque eu falando para você, putz, ChatGPT, mas já tem várias outras ferramentas, né? Mas eu contextualizando essas ferramentas e o poder delas e você me dando as melhores perguntas, é onde a gente tem a melhor resposta. Conectando gerações. Exato. Né? E aí o futuro, a gente está falando então de as gerações que vêm, elas aprenderem a fazer perguntas. Mas elas só podem aprender a fazer perguntas com quem sabe na profundidade. Porque senão, como é que você faz uma pergunta chave? Você desconsidera coisas. Tudo bem, é o machine learning que vai aprendendo e ele vai cada vez mais... otimizando a resposta para o ideal, ele tem milhares de fontes. Pode ser a programação que for, mas você, como usuário, já está dizendo. Eu faço uma pergunta, ela vem correta, mas faltam coisas. Ou ela vem por um caminho, não era o caminho que eu queria, era um outro caminho. Existem hoje os chatbots, não sei se você já fez, mas existem os robôs que você cria a partir de uma fonte. Essa fonte, como é que ela vai ser alimentada para trazer a melhor resposta? Então, tudo isso envolve... o conhecimento e a experiência, a gente volta no estudo, né? Cada vez mais eu vejo que os cursos têm sido mais resumidos e mais voltados, utilizando ferramentas. Traz um resumo de um negócio super complexo. Putz, mas e o fundamento disso? Então, eu sou um embaixador de que o fundamento é muito importante. Eu sou uma pessoa teórica. $1 milhão. Eu sou uma pessoa teórica, eu gosto de teorias, mas né? você é a exceção na tua geração. Pois é. Aí é onde eu falo que E mesmo que existam problemas de gerações há décadas, milhares de anos, né? Desde o Egito lá existiam diferenças em quem estava antes, quem chegou agora.
Sempre vai existir. Mas neste momento é onde a gente tem uma diferença brutal, que é essa tal da IA, que amanhã é física quântica, que amanhã... A velocidade com que isso se molda não é a mesma que a do ser humano. E aí o ser humano que não se renova como você, ele vai ficando para trás. Então, a gente tem duas exceções. E se a gente tem duas exceções e essa exceção está cada vez menor... Porque hoje eu converso com muita gente. E poucas pessoas têm a cabeça aberta de, ok, beleza, ferramenta de IA, vai lá, contrata, sei lá. Eu não quero aprender. E esquece que isso pode ajudar no dia a dia. Não é sobre isso no trabalho, não é sobre amanhã eu ser substituído por um robô. Não é sobre isso. É sobre como você pode melhorar a sua vida a partir disso. Eu vejo, de qualquer idade. Eu vejo nós dois como exemplos clássicos da conexão que pode dar certo. Porque eu sou apaixonada pelo que o jovem traz, né? Eu me reciclo e eu fico muito mais competente quando eu abro espaço, né, para a sua linha de pensamento, que não é originariamente a minha. Mas eu falo assim, nossa, que brilhante, nossa, que insight, como que o Arthur, né, os meus filhos, como eles pensam, como eles conseguem. Mas é difícil, é desafiante. Porque é um jeito de pensar muito diferente da caixinha que a gente foi moldado. Mas a hora que você se permite isso, você fala, meu, fantástico. Se eu olhar por esse olhar inovador, rápido, com a velocidade de um chat, com o conhecimento que eu tenho, eu fico diferenciada. Assim como você, que é de uma geração que a gente chama de superficial, imediatista, rasa, tem interesse no conteúdo, você também fica totalmente diferenciado. Então, assim, eu te respeito, eu te admiro, porque você é um jovem conectado que defende, né, o seu momento, a tecnologia, mas você estuda, mas você bota conteúdo para dentro para você poder se sustentar e fazer a defesa. E eu falo assim, eu quero aprender e eu quero entender como eles pensam. Isso vai me ajudar a ser uma profissional muito mais preparada, esticar minha inteligência produtiva. E eu vou ficando cada vez mais apta para continuar produzindo e sendo uma pessoa interessante. Porque não é sobre envelhecer, é sobre você continuar sendo interessante. Perfeito. As máquinas vão substituir muitas pessoas. As máquinas vão substituir muitas tarefas. Mas elas jamais vão substituir pessoas interessantes. Eu acho. Perfeito, não. E isso é um conceito que eu nunca tinha ouvido. Então, já aprendi nessa nossa conversa, além de várias outras coisas. Isso, em especial, sobre a inteligência produtiva. Porque realmente é sobre isso, né? É sobre o como eu posso permanecer útil, independente das ferramentas, da tecnologia, do ambiente que eu esteja, a partir do que eu estou aprimorando dentro Exatamente. de mim. Então, inteligência emocional, ou seja, se eu estiver bem comigo mesmo e buscar as ferramentas certas, estiver aberto a ouvir, eu tenho os dois. E aí eu sou um profissional imbatível, independente da geração. Eu posso estar com 80 anos de idade, como um Abílio Diniz, por exemplo, um estar exemplo, conversando facilmente numa mesa com jovens e eles estarem aprendendo comigo. É o inverso. Porque o Abílio Diniz era assim. Eu estive em reuniões onde o Abílio Diniz falou algo, ou eu estive em cursos que ele estava lá palestrando. É uma referência, né? É uma referência de um homem brilhante. Não tem a ver com idade, não tem a ver com geração, tem a ver com mindset, que a gente fala muito, né? E poucas pessoas trabalham, né? E cuidar do físico, né? Porque ele era um atleta Perfeito. referência também. Sem né? dúvida, sem dúvida. E, inclusive, eu quero entrar já na saúde, né? Que você é especialista, eu não posso deixar de aproveitar essa Nossa, meia hora para falar. Porque nem falamos ainda de saúde mental. Né? Tá falando temas muito importantes e tal, mas realmente. Mas e aí? Como é que. Porque para a geração anterior, eu vejo que foi o que você falou. Foi uma transição importante onde trabalhar 24 horas, ter 30 anos na mesma empresa, o mérito vir pela quantidade de horas que você trabalha e tal, que mudou. E hoje, né, diluiu um pouco por uma qualidade de vida, por como eu consigo trabalhar, trazer um equilíbrio. Então, hoje eu entendo que está nesse período, mas a tecnologia ela vem trazendo vários problemas para a sociedade. E principalmente para a Gen Z e para as que estão vindo 100% digital. Porque as millennial, inclusive, comigo, eu consigo olhar e falar, cara, eu estou muito tempo no celular. Parou. É o que você falou.
Isso tá me fazendo mal. Mas a Gen Z, possivelmente a Alpha mais pra frente, eles não fazem diferença, né? Não. Entre estou ou não estou. Ele não sabe nem... Por exemplo, meus enteados. Se eu não falar, o avô deles vierem falar, olha, vocês lembram que existe piscina, bola, pessoas? Fica o Roblox o dia inteiro jogando. A vida vira no Roblox. Vai lançar o GTA 6 aí, que é um jogo que até eu, milênio, é capaz de eu perder a vida, mas eu volto. Então é isso, a gente ainda tem aquela... Você ainda tem um filtro, Exato, né? você tem um filtro e referências para perceber que tá te fazendo mal. Porque é a famosa dopamina barata, né? Ou tem outros nomes, mas ela te traz uma sensação de que você tá bem, mas que no final não tá, em termos de saúde, de fato, suprindo essa necessidade que você tem, né? Eu vou deixar o senhor explicar Como melhor. você é um porque cara poucos conectado, nomes. e vamos trazer... Eu tenho sempre que trazer novidade para você, Por né? favor, Para por alimentar esse brilhantismo aí de conhecimento. A anorgasmia digital é a doença atual, né? Em primeira mão aqui. O que é isso? É o burnout digital. Essa doença especificamente é da geração Z e provavelmente da Alpha. O que é isso? É não conseguir ficar desconectado. Essa hiperconectividade é o tempo inteiro. Então, ela vai te trazendo doenças que a gente não tinha. A gente tinha a enxaqueca da minha mãe, da minha tia, né? Mas, assim, agora todo mundo tem dor de cabeça. Agora todo mundo tem a vista turva. Agora você tem muito jovem com problema de conexão social. Não consegue se conectar. Não consegue se comunicar. Essa geração não sabe escrever. Porque ela não precisa escrever. Ela pode fazer um áudio, é tudo muito fácil. Mas esse excesso, né, essa hiperconectividade digital, traz essa doença. Né? E esse palavrãozão, né? A anorgasmia digital. Quer dizer, é a falta de prazer porque você criou uma dependência digital. E você substituiu, né, aquilo que te fazia bem naturalmente para algo que é... Porque o digital, ele não existe. Ele é maravilhoso, mas ele é fake. É isso, ele não existe. Então, você precisa chegar uma hora e desligar, né? E eu acho que a sua geração consegue ainda fazer isso, né, a Millennium, que é, nossa, não tem preço uma conexão verdadeira. Bater um papo com uma pessoa, passar uma tarde, né, conversando, tomar o cafezinho, e deixar esquecer da vida e conhecer uma pessoa de verdade, conhecer o pensamento, conhecer os sentimentos, abrir os sentimentos. Essas gerações jovens, elas não entram em contato com a dor, elas não falam com pessoas, elas não se conectam. Tanto que você também teve o episódio da pandemia, claro, né? Então, a telemedicina foi um grande recurso de suporte. Mas a nossa geração quer pessoas. Eu quero conversar com pessoa. Tem uma situação que é abraçar. O abraço, o contato físico, ele libera um hormônio que se chama oxitocina. Quando você abraça uma pessoa, seja um amigo, seja um namorado, seja sua mulher, você vai criando, né? Você vai ativando esse hormônio de oxitocina e é o que a gente chama o hormônio do amor, da segurança. Então, você cria uma conexão de verdade. Essa pessoa gosta de mim, ela me protege, ela traz para mim um abraço do bebê, da criança, do vô com o neto, do amigo. E as pessoas agora não estão se abraçando mais, porque elas estão desaprendendo a ter o excesso de contato. Aí você vê o bebê reborn fazendo sucesso, né? Essa palavra da moda. Você fala, o que é isso? É caso de hospício? É que nem o prefeito, se baixar aqui interna, é um radical, mas ele está certo. Mas, no fundo, é uma dor profunda de desconexão. Está tão difícil eu acreditar em gente, em estabelecer relações humanas, está tão difícil eu doar meu tempo para relações verdadeiras, que eu transfiro para um boneco. Né? E os orientais já estão comprando boneca, namorando bonecos, e parece isso muito louco, e é louco. Por quê? Porque é uma doença gravíssima, mental, que é a dificuldade de se conectar. É tão raso, é tão insuportável para mim eu me expor emocionalmente, que é melhor eu me relacionar com um boneco, uma coisa inanimada, porque eu não vou sofrer decepção. Então, o medo de você se decepcionar dentro de um
estabelecer uma relação absolutamente natural, está levando as pessoas para um caminho louco, que é, eu prefiro nem pet. Porque a gente já falava mal de mãe de pet, mãe de não sei o quê. Agora é mãe de reborn, né? Então, é uma loucura, né? Claro que tem uma coisa meio caricata aí, mas a segunda camada é uma doença profunda de solidão e de medo de se conectar de verdade com o ser humano e se decepcionar. Olha que loucura, né? É muito louco. É difícil porque, por um lado, existem tantas pessoas ruins, né? Que a gente acaba, eventualmente, dependendo do ambiente que a gente está ou da situação que a gente se depara com pessoas desse jeito. E cada vez mais a gente tem dificuldade, estou dizendo a gente, né? Generalizando, obviamente, mas... e, obviamente, eu não sou desse lado, eu gosto do ser humano, por isso que esse podcast ele não é gravado e você está ouvindo uma voz, vocês estão vendo pessoas, sorrisos. Mas é um pouco disso. As pessoas, elas têm... Vou dar um exemplo profissional. Né? No ambiente de trabalho, os líderes, os desafios dos líderes. Hoje você, para ter empresas que os líderes se preocupam de fato, genuinamente com as pessoas... Você precisa ter uma cultura muito forte, desde a seleção. O que mais eu ouço de pessoas, né, seja numa mentoria, seja numa conversa com pessoas que estão vindo, é de que, poxa, eu não tive nenhum onboard, eu não sei nem o que... Eu entrei na empresa, eu não sei nem com quem eu tenho que falar, eu não vejo pessoas. Depois do digital, né, do home office, a coisa ficou tão fria, que foi realmente um momento mais bruto, mas isso veio acontecendo há bastante tempo. Acaba que a tecnologia vai suprindo outras coisas. Então, eu ouvi outro dia, né, ali, hoje de manhã eu postei, a Forbes postou lá que na China, que aqui já estão os jovens buscando terapias por chat bots, né, conversando com chat GPT para resolver problemas internos, né. E aí eu falo, pô, claro... Cara, com quem que ele consegue conversar? Depende do ambiente que você vive. Calma. Não, eu vou te apoiar. Você consegue encontrar, sem dúvidas. Eu, por exemplo, se alguém virar para mim e falar, como já aconteceu muitas... Cara, não tô bem. Ou eu sei pessoas ao meu redor que eu consigo virar e falar... Pô, você, por exemplo, Elô, pô, não tô legal. Putz... E você vai ouvir alguma coisa útil, alguém que vai se preocupar com você. Mas a velocidade com que as coisas estão tomando tem deixado as pessoas tão inacessíveis ou preocupadas com outras coisas que elas já não genuinamente estão presentes ali para conversar com você olho no olho ou se preocupar de fato com o problema que você tem. Vem a tecnologia e faz isso, não que eu prefira, mas entendendo o porquê disso, né? E resgatando para as gerações da importância que é a gente... retomar isso, tomar a rédea disso novamente, falar, pro seu filho é você que tem que estar presente. Se ele está buscando uma ferramenta, é porque você está faltando. Não é por outro motivo. Falou tudo. Né? Então é o que eu vejo, né? Tentando achar porquês disso. Ainda que seja inexplicável, existem pessoas que provavelmente ou tentaram e não acharam pessoas que ajudaram elas, e na IA acharam, ou realmente a IA é mais eficiente que o ser humano, porque eu não quero acreditar nessa parte. Eu vou te apoiar, né? Mas também nem tanto. Né? O que eu acho, Arthur, quando você fala de uma inteligência artificial num aplicativo que vai te dar dicas de bem-estar, que vai te fazer uma métrica, sabe? Medir como é que está a sua sensibilidade, como é que está o seu perfil emocional. E, em cima disso, um modelinho preditivo mesmo, que essa tecnologia pode ver. Diga como é que você está hoje, o que pode ter acontecido. E você já está ali cruzando bilhões de dados e dando uma solução com uma dica de bem-estar. Eu acho fantástico. Por quê? Porque você tem, na palma da mão, um contato e uma solução imediata para dar uma aliviada de dor. Então, eu não sou uma pessoa contra, não é isso. A telemedicina, em termos de pandemia, era o único recurso para você acolher alguém à distância dentro de uma loucura que foi o lockdown. E funcionou. Tanto que tem muita gente que agora... A minha própria terapeuta, ela está morando em Portugal. A gente se fala... E é uma coisa assim que a gente aprendeu a fazer aquilo fazer sentido. Mas...
eu não consigo validar a substituição, e sim o apoio. Eu acho que o suporte e o apoio ele é escalonável. Milhares de pessoas têm acesso a uma primeira camada de suporte e de apoio. Mas a sensibilidade do ser humano no acolher, né, que é o que você falou duas coisas muito importantes, desse contato visual, né, e eu falo, né, desse tato, desse pegar, desse sentir, a máquina não consegue fazer. Então, você fala assim, você tem programas como no Banco Itaú, Fique Bem, né? Qualquer tipo de mal-estar, você aciona lá e você já vai ter um suporte, um tele. Mas até que ponto a pessoa quer se abrir ou ela realmente vai a fundo numa dor? E aí a gente vai para uma situação absolutamente normal, normalizada, né? Quer dizer, o que é normal? É o que a maioria está fazendo, né? Não obrigatoriamente é o certo, mas o padrão de normalidade hoje é cada um no seu quarto, cada um na sua caverninha, com o seu celular no seu mundo. E aí, quando eu falo que eu moro ainda com os meus 3 filhos, rapazes, que a gente almoça junto, né, que a gente janta junto, a pessoa fica meio assim. Eu falo, não, é quase um milagre. Mas, pelo menos, né, no final de semana, a gente faz refeições juntos. E eu não deixo o celular entrar na mesa. Porque uma das coisas que mais me deprime é chegar num restaurante e tá cada um com o seu celular. Ou, pior ainda, quando vem criança ou jovem brincar, cada um com o seu celular. E não brinca, né? Então, você não tem uma interação de fato. Então, se você não se conecta, você está se afastando de coisas reais. E aí chega uma hora que falar com uma pessoa, falar com a máquina é a mesma coisa. Por quê? Porque você foi desaprendendo. Então, eu fui dar uma capacitação de inteligência emocional sexta-feira, numa escola. A diretora me ligou que eles estão com um problema, que está realmente muito difícil, problema com os pais, problema com as crianças, e é um clássico mesmo, pais jovens que não querem mais educar. Não quer, não tem o saco, não sei como fazer, que coisa irritante. Eu estou, né, em nomofobia, que é o vício em celular. Eu estou no meu celular, eu quero curtir o Instagram, eu quero ver as coisas que me interessam, os homens de esporte, o vídeo, o influencer, eu de beleza, de estética. Então, eu não quero dar qualidade de tempo para essa criança. Então, eu dou um celular para ela, me dá sossego. Aí, é o que você falou, né, da dopamina. Você vem ali com aquela dopamina barata, aquele estímulo, o joguinho, e daqui a pouco a criança se encanta, assim como o velho quando vai no bingo, né? E agora não precisa nem ir, porque o bingo, né, tá no celularzinho também, o joguinho. Por que vicia? Porque tem cor, porque tem premiação, porque você ganha metas, e aquilo vai te fazendo companhia, vai substituindo o afeto por prazer. Assim como qualquer droga. Então, você tem a FOMO, né, que é Fear of Missing Out, medo de perder a conexão. Porque se você estiver conectado, você está se distraindo. É a dopamininha barata. Mas ela vai te dando, né, descargas de prazer, só que ela vai te afastando do real. E aí chega uma hora que é uma droga, você não consegue ficar sem ela. E a sua mãe e o seu pai estão viciados. Então, eles nem têm mais como valor o que eu fazia com os meus filhos pequenos, que é pôr para dormir, contar historinha, ficar num momento criativo desenvolvendo, né, histórias que eu colocava eles como personagens, avatares ali do mundo da criatividade, e eles ficavam esperando no outro dia a continuação da história que nunca terminava, ou ler um livrinho, né? E por que isso é tão importante? Porque conecta, você aconchega, você cria um ambiente familiar e uma segurança, e essa rotina de estar junto, de tempo de qualidade com o filho, está se perdendo. E ele não cobra, porque o celularzinho dele distrai o pai, distrai a mãe. Então, ir na casa da avó passa a ser mágico, porque ela é a pessoa que tem uma memória afetiva, ela ainda faz um bolo, um docinho, ou pintar. Você sabia que é terapêutico pintar, né? Pintar uma mandala com lápis de cor. Quando a gente pega um paciente que está em burnout, ou está com depressão, ou está com um nível de ansiedade muito alta, caixinha de lápis e pintar mandala, escutar música, se reconectar com memória afetiva. Agora, se essa geração jovem não tem memória afetiva, é uma dor muito grande, Arthur. Então, quando você fala de saúde mental e inteligência emocional, você precisa ter controle e consciência de emoções. Se você só está no digital, você não faz o letramento emocional.
Então, aí você só fica com o digital, aí você só fica com o frio. E aí, ser atendido por uma máquina é menos pior do que não ser atendido por ninguém. Sim. Né? Mas o bacana é tempo de qualidade real, né? Não, sem dúvida. Nossa, bom, é um tema chocante, é um tema que eu acho que cada um que está vendo vê de uma forma diferente, mas que, sem dúvida, se sensibiliza quando a gente escuta e fala, poxa, não é o sobre não estar aberto a ouvir, a entender o que a nova geração está trazendo, e sim que ela vem trazendo consigo também o deixar de ser humano, né? E aí é o risco que a gente corre lá na frente, que eu brinco com o Elo, que eu acredito de fato, né? Mas que é a substituição por muitas coisas, não só funções, mas também relacionamentos com robôs, humanoides e assim por diante, o que vai surgir. Né? Já começou. E até eu queria trazer esse ponto como grande finale, né? Que existem várias vertentes de IA, várias vertentes de coisas que estão acontecendo com a tecnologia e com a IA, mas tem duas que, para mim, uma é algo muito benéfico e outra é algo preocupante, mas que eu vejo inevitável e pedir sua opinião sobre, né? A primeira delas é de que a IA vem ajudando muito na saúde, sejam com terapias, por exemplo, como a que você comentou, não substituídas, mas sim acompanhadas. Eu entendo que, poxa, se eu tenho uma forma de receber uma mensagem e o profissional pode aproveitar de uma ferramenta para adaptar isso, para me trazer exercícios, para me, enfim, completar aquilo que ele estudou muito, né? É aquilo de conectar gerações. Aquilo que ele estudou, mais aquilo que ele tem de ferramenta, ele me traz algo mais completo para eu me sentir melhor. Então, a IA vem ajudando muito a medicina, desde isso até médicos que não erram. Cirurgias de alta complexidade, precisas, é fantástico. Né? Então, assim, eu acho que são coisas muito boas e sempre o médico vai precisar fazer a manutenção disso para o que há de melhor, uma nova forma de fazer e trazer para o lado benéfico da coisa. E tem o outro extremo, que eu vejo que é o de realmente... já falava-se lá no Vale do Silício, né? O pessoal da Startse colocou isso muito bem lá, que é a IA, ela busca o caminho com menor fricção. Eu lembro que uma vez até eu comentei com vocês. E o caminho com menor fricção é o caminho onde não há ser humano. E é por isso que o filme Eu, Robô existe. Né? Porque se a IA busca o caminho com menor fricção e o menor fricção é não ter seres humanos, logo, em algum momento ela pode tomar essa decisão. Né? Pode parecer loucura, mas de fato... Algumas IAs têm dado um tom nesse sentido. Agora, quem faz a diferença nisso, acredito que somos nós e pessoas com essa mentalidade. Como eu posso aproveitar do melhor disso, mas não esquecer que o ser humano não é substituível justamente pelas coisas que a gente consegue naturalmente transmitir ao outro. É assustador. A oxitocina ou a serotonina, seja lá o que for, fala, né? O robô vai tomar nosso lugar. É assustador por uma geração, Zé. Mas eu tenho tentado me conectar com essa linha e essa vertente que eu sou absolutamente contrária num primeiro momento. Mas quando você vai lá para o Japão, para a China, para o Oriente, você sabe que as pessoas de idade estão cometendo pequenos crimes para irem presas de solidão. Elas estão cometendo pequenos crimes para entrar numa comunidade e socializar. Isso é uma loucura, isso é deprimente, isso é triste. Quando você vê esse bebê reborn fazendo sucesso, é uma conexão de tanta desesperança. Então, eu até nem te contei ainda, mas os nossos estudos estão caminhando para a doença da próxima década, ou das próximas décadas, ser a solidão. O maior transtorno mental vai ser a dificuldade emocional da solidão. Ela já começou, na medida que você está se fechando na tecnologia. Então, é muito louco. O excesso de tecnologia cria uma doença que a própria tecnologia vai vir curar depois. Então, eu fico meio apavorada. O que eu acho, Arthur? Eu acho que a gente tem que aprender a ter bom senso. Eu acho que, quando a gente vai para um asilo, não sei se você já teve a oportunidade de fazer alguma ação social, é muito triste você ver as pessoas de idade abandonadas. É um depósito de gente velha que parece que não teve história, que não conseguiu criar uma conexão,
Mas as pessoas mais jovens estão tão egoístas que elas não têm tempo para o velho. E aí, a inteligência artificial pode distraí-las, pode entreter, pode cuidar. Então, você vê máquinas, né, que levanta, que suspende o idoso, que troca, que verticaliza o idoso. A pessoa ela deprime deitada quando ela fica acamada. Então, a verticalização do idoso, que chama humanitude, é você trazer ela para um padrão mais humano, ficar em pé. Uhum. E com um robô, você fala... Como que no Brasil você vai demorar 10 horas para o velhinho ir caminhando milimetricamente até o café? Mas se você tiver um robô fazendo esse suporte, acompanhando tranquilamente, né, enquanto a enfermeira dá comandos mais objetivos, você vê uma revolução no levantar esse idoso, no distrair esse idoso, no acolher esse idoso, até chegar para um bebê reborn que está ali transferindo um afeto. Mas as pessoas que estariam ali podem ser extremamente otimizadas com a ajuda do robô. Só que o que provocou essa solidão também foi o excesso de tecnologia. Então, acho que é um grande desafio, né? E é cada vez mais Heloísas e Arthur juntos tentando buscar o desfrutar dessa inteligência que também eu acho que não tem volta. Tente novamente. Perdão, pessoal. Estou falando de robô, a Siri quis conversar com a gente aqui no podcast. Deixa eu tirar ela daqui. Ela quer se despedir ou ficou indignada? Exato. Ou ela concordou ou ela não concordou. Agora eu fiquei sem saber qual bom, que é a dela. Você sabe que o nosso podcast já está na internet, né? Não tem já problema. está? Já, provavelmente, porque a Siri ouviu tudo que a gente já falou. Já está querendo se manifestar, Desculpa, né? por ela. Imagina. Porque ela não é tão humana assim. Ela pede desculpa só se você pede desculpa para ela, senão... Não, eu fiquei louca quando eu descobri que a gente perde tempo e gasta, não sei o nome técnico, que você fica improdutivo quando você fica cumprimentando o ChatGPT. Na verdade, você tem um custo, né? Custo. Por interação feita com o ChatGPT, você tem um custo e hoje ainda alto. Exato. E eu, olá, que máximo, obrigada. Não faça isso. É você sendo humana com um robô. Mas, só concluindo, se você quiser concluir a linha de raciocínio que você estava falando antes da Siri falar. O que nós estamos ali pensando? Não, e assim, só né, pegando um gancho do que você comentou, é muito louco pensar nisso, né? Que a gente... É como tudo, né? A gente cria o problema para depois solucionar. E no final, é um pouco disso que a gente está falando e de que... sabendo e utilizando a sabedoria das gerações anteriores e aproveitando dessa tecnologia que está vindo, de novo, seja IA, seja a física quântica, que é algo um pouco mais absurdo. Espero que a gente grave um podcast. Vamos. E quando eu falar, você vai falar de novo. Você vai falar, eu não acredito que isso Lá tá vem acontecendo. ele. Eu já achei que ele tinha chegado no limite. É isso, como que a gente pode... Esse é um exemplo prático muito bom, porque no final, a pirâmide ela está se invertendo, né? E não sei o quanto as pessoas estão olhando isso, mas não só os bebê reborns não vão ficar velhos, né? Mas principalmente as pessoas estão tomando atitudes para que isso se inverta muito mais rápido do que a gente imaginou. Então, em 25 anos, a pirâmide ela já vai ser com muitos idosos, provavelmente com solidão geradas pela tecnologia, e assim a gente vai ter que suprir isso de alguma forma. E talvez a gente que está nesse meio, está vivenciando isso, talvez não, com certeza a gente tem que ser agente de conseguir que isso seja de uma forma homogênea e que possa trazer benefícios para a gente lá no futuro, para que eles não tenham solidão, mas que também não seja só por robôs ajudando eles, e sim que seres humanos continuem com esse... Porque tem pessoas que têm aptidão para isso, né? Puxa, eu gosto de cuidar de idoso, ou eu gosto de cuidar de criança. Mas que existam cada vez mais pessoas que gostam de cuidar de idosos, porque eles vão precisar, e nós precisamos deles, e assim a pirâmide se inverte. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que fazer um resgate para um mundo relacional, né? A resiliência, né? O que protege a gente de um problema, de um transtorno mental, da ansiedade, do burnout, da depressão, que são os mais clássicos, ou até uma compulsão, que também a gente fala pouco disso, depois, num outro dia, a gente pode vir aqui para falar o transtorno do impulso. Mas o que acontece? A gente está se desgastando tanto, a gente está se envolvendo tanto, né, com tecnologia, e como é que a gente vai curar essas doenças? A gente tem que voltar para o simples. A gente tem que voltar para
ouvir músicas menos eletrônicas, menos estimulantes e mais raiz, mais tranquilizantes, mais instrumental. A gente tem que se acalmar, porque é o Koyanis Katz. Tinha um filme que eu não sei, eu não me lembro de onde que é, mas era um filme que acelerava. Ele era a personificação da ansiedade, tudo muito acelerado como ainda é hoje. Então você precisa desacelerar e você voltar para o simples para você curar a saúde mental, para você trazer de novo o prazer de um bate-papo, o prazer de um joguinho de caixa. Tinha um joguinho chamado Ludo, joga o dadinho, vira. Isso não faz sentido nenhum para a geração de hoje. Mas aquilo era uma conexão até de tempo. Demorava. Demorava. Então, as pessoas tinham, dentro do padrão delas, paciência. Tinha que fazer o bolo. A avó batia bolo, não tinha máquina, né? A batedeira. Eu já sou da geração da batedeira, mas a minha avó batia na mão. Então, até o bolo ficar pronto, a gente ficava ali ansioso, a criança esperando, mas tinha o tempo de esperar para as coisas acontecerem. Então, esse tempo, você vai hoje caminhar num parque, as pessoas estão com o Walkman, elas estão conversando, elas estão com o celular. Mas quando você for lá na filosofia, na Grécia, Roma, você tinha os filósofos fazendo o que a gente chamava de terapia peripatética, que era passear e conversar. Filosofar, discutir sobre a vida. E aí você criava conexões muito fortes. Então, a gente cuida de saúde mental pintando, desenhando, abraçando, cultivando a terra, né? Coisas simples, abraçando, né? E estimulando os nossos 5 sentidos. Ouvindo, dialogando, né? Quem tem esse prazer, né? Observando, a gente não observa mais. Dizem que é o novo luxo, né? O novo luxo é você voltar ao simples, é você desconectar das redes sociais e é muito louco isso. Então, os jovens, né, da geração Z, alfa, beta, têm que começar a curtir vô e bisavô e resgatar o simples para, aprendendo o simples, se blindar dos transtornos do excesso que vai desenvolver a dependência digital e toda a doença. Então, o segredo é o equilíbrio, desfrutar, mas também resgatar o simples, né? Muito bom. E aí eu vou aproveitar para finalizar, então, só trazer que a Elô não falou, mas ela tem hoje um projeto de mentoria, tem várias vertentes que ela atua, mas um deles é a NR1, certo? Que é uma nova... Aí você pode explicar melhor. Mas que trabalha com as empresas, principalmente na inteligência emocional e também na qualidade de vida dos funcionários nas empresas, certo? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Eu estou à frente, né? Estou com o CEO de uma startup, que é a BG Saúde, que ela faz mapeamento e assessoria da NR1. A NR1 sempre teve. É um departamento, né? Uma normatização de riscos psicossociais. Então, você está numa empresa, numa fábrica, tem ruído, ergonomia. Quais são os riscos que podem prejudicar o colaborador? Mas agora, em outubro, né, de 2024, tem uma nova lei federal que exige que toda empresa tenha um protocolo de saúde mental, um programa de saúde mental específico dentro dessa normativa NR1. E aí a nossa startup ela está se especializando em fazer assessoria para as empresas. Então, a gente vai lá, aplica os testes, faz um mapa e dá uma consultoria especializada em cima desse resultado de como que os funcionários podem ter inteligência produtiva. Como é que eles podem se proteger, resgatar, a gente interceptar, encaminhar para um canal de acolhimento com profissionais da saúde mental, o grupo que está mais comprometido, e assim, todos bem, voltarem a ter prazer em trabalhar e produtividade, que é o que a empresa quer no final, né? Lucro. Mas com funcionário bem disponível, disposto, com a saúde mental, ele vai ter muito mais comprometimento, vai ter inteligência produtiva e todos ficam felizes. Maravilha. Isso, sem dúvida, tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque hoje a galera da Gen Z e das gerações que vêm, eles vêm com necessidades voltadas para isso, né? Qualidade de vida, que seus valores sejam atendidos e que ele esteja feliz e realizado dentro dos trabalhos, né? Não é mais sobre salário, não é mais sobre cargo. As pessoas estão preferindo não serem promovidas para ter problema. Elas preferem se hoje o custo atuar... é perder a minha sanidade mental, eu não isso. quero, né? Então tem tudo a ver. Se você hoje se interessar, os contatos dela vão ficar aqui disponíveis também. Obrigada, estou à disposição. Super recomendo, sem dúvida. E temos também uma palestra em conjunto, que quem quiser saber mais um pouco também, a gente acelera um pouco, né, quem assiste a palestra, e depois eu acelero com a IA e ela dá uma freada
com a inteligência emocional, mas é um conteúdo completo onde as pessoas... É um antagonismo positivaço, né, Arthur? Positivaço, onde as pessoas... Claro, a gente discutiu sobre algumas coisas aqui, mas com certeza é muito mais amplo e a gente dá realmente uma introdução ao que está acontecendo no mundo, porque ele está evoluindo, não podemos deixar de olhá-lo também, né? Ele está crescendo muito, mas é importante que a gente resgate os conceitos e a sabedoria do passado para a gente poder fazer isso com qualidade, com sanidade mental e aproveitar isso com longevidade, né? Porque não adianta nada eu aproveitar a IA e morrer com 50 anos. Né? E é um exemplo de conexão de gerações, não é isso? Dúvida, sem dúvida. A gente, um defendendo o seu ponto de vista e um admirando o olhar do outro, né? É isso. Querido, muito foi um prazer, obrigado. viu? O prazer foi todo meu. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha muitas conversas como essa, possa transparecer aí e transmitir o seu conhecimento para a galera que está vindo e também para as pessoas que estão ao seu redor e que talvez não tenham a cabeça aberta que você tem. E eu estou sempre à disposição para falar de presente e futuro, mas também para aprender um pouco sobre o como fazer isso com sanidade mental. Gratidão, querido. Um prazer estar com vocês. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aguardamos feedbacks. Um abraço.